Doutora Lari, é verdade que existe mesmo esse negócio de vício nas telas? O celular, ele foi feito para viciar. Os smartphones, eles têm fácil acesso. É um objeto muito fácil que sim, ele vai gerar vício. Por quê? As crianças utilizam e nós adultos pegamos o celular para nos acalmar. Essa liberação de dopamina excessiva nos ajuda a ter um desejo, a ficar cada vez mais tolerantes. Ou seja, não adianta passar 1 minuto, 2 minutos no celular, a gente quer passar 5, 10, 1 hora. Com a criança é a mesma coisa. E isso gera abstinência. Quando a gente está usando os eletrônicos, a gente faz um pico tão grande de dopamina, que é um hormônio do bem-estar, que eu já vou explicar sobre esse hormônio para você. A gente fica com essa dopamina tão alta que isso faz com que a gente queira buscar cada vez mais dopamina. Ou seja, nós ficamos viciadas no celular. A criança fica viciada no YouTube, na televisão, nos joguinhos. É uma questão hormonal e não só comportamental. Esse aumento de dopamina, ele está relacionado à exposição aos eletrônicos, à exposição a telas. Ela ativa a nossa rede cerebral que está associada ao sistema de recompensa. Tudo que a gente vê ali na internet faz um envolvimento de nós usuários, de forma que a gente queira ficar cada vez mais tempo em frente às telas. Os designers, eles manipulam a química cerebral de forma a provocar comportamentos viciantes. Essa ativação de dopamina acontece e vem a sensação de bem-estar. O que é a dopamina, doutora Lara? A dopamina ela é o hormônio do prazer. Ela fica extremamente alta quando as crianças estão sendo expostas a imagens coloridas em frente à TV, aos sons, aos joguinhos. Você já percebeu como a sua criança, ela parece que ela está hipnotizada quando ela está assistindo alguma coisa? Ela nem pisca. Isso é muito prejudicial ao desenvolvimento do seu cérebro. As crianças, elas estão com o cérebro em formação. Por isso que o seu cérebro ele está mais sujeito e mais sensível à dopamina do que o nosso cérebro adulto. O cérebro da criança, ela tem grande capacidade de aprendizado. E por isso, nessa fase, a gente deve oferecer estímulos adequados. Você sabia que os filhos dos criadores da tecnologia, lá do Vale do Silício, daquela região lá dos Estados Unidos, responsável pela criação dos computadores da Apple, da tecnologia de mais alto nível que a gente existe no mercado, você sabia que os filhos dessa galerinha toda aí não é exposta a telas? Eles escolhem as escolas que não usam eletrônicos até ali seus 10, 12 anos de idade para colocar os seus filhos. Eles não dão celular para os filhos, eles não expõem os filhos a essa tecnologia que eles mesmos criaram. Por que será que isso acontece? Porque eles sabem exatamente todos os prejuízos que essa exposição pode trazer. Falta de memória, raciocínio fraco, baixo poder de interpretação, de comunicação, desequilíbrio emocional, falta de juízo mesmo. Os produtores de conteúdos infantis, eles manipulam esse cérebro imaturo para dificultar ao máximo que as crianças e os adolescentes parem de usar os seus produtos e consumir os seus conteúdos. Isso é chamado de hackeamento cerebral. A criança, ela fica viciada em novidade. Você já percebeu como sua criança, ela passa horas ali no YouTube, fica passando de conteúdo em conteúdo sem conseguir se fixar num só? Eles querem sempre novidades. Essas crianças, elas estão sujeitas lá no futuro a desenvolver ansiedade, achar que a vida não tem graça. Por quê? Porque elas estão recebendo tanta dopamina, quando elas recebem menos, não tem graça. Elas precisam das telas para receber esses picos de dopamina. O uso de telas em excesso, ele pode até mesmo ter associação com depressão, com suicídio. Então é verdade, doutora Lari, que o celular ele pode mesmo arruinar a vida dos nossos filhos? Se essa tecnologia ela não for utilizada da maneira adequada, sim. O nosso cérebro humano ele reage muito bem à repetição e à prática. Por exemplo, se você tocar 4 horas de piano por dia, você vai ficar bom. Imagine como será o desenvolvimento do cérebro de uma criança que passa 2, 3, 4 horas em frente à tela do celular. Sem foco, sem profundidade, sem reflexão, sem pensamento. Com enfraquecimento da memória, com prejuízo de concentração e com prejuízo de pensamento profundo. Resumindo, celular destrói a capacidade de prestar atenção. O celular estraga a nossa memória, tanto de curto quanto de longo prazo. Como é que o celular pode prejudicar o sono? A luz azul vai inibir a dopamina, que é o hormônio responsável pelo sono. A dopamina ajuda a gente a pegar no sono, a emendar o ciclo de sono, a deixar o sono mais profundo. E essa luz azul das telas, ela inibe completamente a melatonina. Além disso, se a gente não tomar cuidado com o conteúdo ele vai estar estimulando essa criança que não vai relaxar para conseguir dormir. Esse sono pode ficar agitado, ela pode ter pesadelo. E a privação de sono, ela está
muito relacionada à redução do desempenho escolar, ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Minha amiga, eu imagino que você esteja assustada, talvez apavorada com tantos malefícios, né? Mas deixa eu te contar uma coisa boa. É muito reconfortante saber que nós temos autonomia para fazer boas escolhas e para que essa tecnologia ela seja usada sim de forma equilibrada, consciente e intencional ao nosso favor. Nós temos sim a opção de sermos ou não escravos da tecnologia, escravos das telas. Nós podemos ensinar os nossos filhos a fazerem uso consciente e saudável delas. Informação, diálogo, limites são pilares para a construção desse caminho do meio. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula.